Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso ajuntamento daqueles que têm colocado a sua esperança no Senhor e por isso que nós estamos aqui. Nós estamos juntos porque precisamos e porque Deus, em Jesus Cristo, nos pediu também que nós andássemos em unidade, sejamos um no Senhor. E por isso nós estamos aqui como igreja reunidos neste domingo para adorarmos ao Senhor e também aprendermos mais da sua palavra. Queria ler um texto com você, Isaías capítulo 12, verso 2 diz assim: Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Deus é completo, Ele tem tudo o que a gente precisa. Aquilo que você está passando hoje, ou que você pode passar, Ele tem algo para dar, seja na eternidade ou seja aqui. Deus é completo, e Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e a gente pode confiar nele. Por isso, nós estamos aqui para reforçarmos essa oração a Deus e dizer: Deus, nós queremos continuar firmes no Senhor porque vale a pena. Porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa força. E por isso nós queremos louvar ao Senhor. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, continuar nesse espírito de proximidade do nosso Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos confiar. Obrigado porque quando estamos juntos com os irmãos, podemos fortalecer a fé e renovar a esperança. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela Tua salvação, pelo Teu cuidado, e obrigado porque os Teus olhos estão atentos ao nosso clamor, à nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor é tão generoso e tão presenteador em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos alguns avisos. Sempre temos avisos porque a igreja é dinâmica. Então, onde tem pessoas, tem atividades diferentes. E por isso nós temos muitas atividades. Eu queria dar alguns avisos para você rapidamente sobre atividades que a igreja tem vivenciado. No próximo domingo pela manhã nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Vai ser bastante coisas. Teremos a Santa Ceia do Senhor e o Café Pascal também. Então, vai ser R$5 por pessoa. Não vai mais ser de você trazer um salgado, um doce ou alguma coisa a mais. Então, R$5 por pessoa você vem, vai ser um cafezão. Nós vamos passar a manhã inteira tomando café aqui. Vai ser aqui dentro, vai ter mesas aqui e tudo mais. Vamos passar a manhã toda na Santa Ceia e celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E à noite nós teremos uma programação de Páscoa também, e estará pregando aqui o missionário Caio Botega, que é de Santa Maria e está na região de Treviso, na Itália. Algumas pessoas conhecem o pastor Caio Botega. Então à noite também teremos um grande culto com a presença deste missionário tão querido e um homem de Deus que tem abençoado pessoas na Itália também. Outro aviso, o nosso boletim, a partir do mês de abril, ele vai ser mensal, tá bom? Mensal. Então, se você tiver alguns avisos para dar do seu ministério, tem que ser até quarta-feira no máximo na secretaria, senão não vai dar, tá bom? Nós queremos modificar um pouco a questão dos avisos e também colocar algumas coisas no data show e tudo mais. E também nas redes sociais, na internet, enfim, queremos dar alguns avisos para os irmãos também. Nós estamos numa campanha de missões mundiais. É interessante que os batistas falam muito em missões. Às vezes a gente fica, a gente vai, o pessoal fala de missões, é uma, daqui a pouco muda. Nós trabalhamos em três frentes missionárias. Há missões mundiais, há missões nacionais e há missões estaduais. Esse mês de março, início de abril, nós estamos trabalhando com missões mundiais. Então, tudo que vai acontecendo na igreja, paralelo a isso, trabalhamos com missões mundiais. Porque missões é a identidade do povo batista no Brasil e no mundo. O povo batista é um povo missionário. Então, nós estamos com diversas atividades. No próximo dia 12, nós teremos uma feira das nações.
vai ser no domingo à tarde, às 16 horas. Então, dia 12 de abril, você está convidado a comer pratos de diversos países. E, além disso, você vai estar contribuindo para missões mundiais. Os batistas estão em cerca de 80 países no mundo. Então, tem abençoado muitas pessoas, diversos missionários por aí afora. Muito bem. Você pode abençoar missões através de 4 itens. Primeiro, intercedendo pelos missionários e pelos povos, mobilizando pessoas, indo também, sendo um missionário ou passando um tempo num campo missionário e ofertando também. E também orando, né, por missões. Então, se você quer participar de missões, esteja junto com a gente, fique atento às atividades da igreja e abençoe pessoas. Irmãos, os batistas fazem um trabalho missionário ao redor do mundo fantástico. Para você ter uma ideia, às vezes tem pessoas de outras denominações que querem ir para missões, não sabem nem como, e eles acabam perguntando para os batistas como é que faz para as coisas acontecerem nos outros países. Os batistas são muito organizados e outras denominações gostam muito dos batistas e admiram essa área missionária. Então, participe de tudo que tem acontecido na parte de missões, tá bom? Que Deus possa abençoar a nossa igreja e também esses projetos da Junta de Missões Mundiais. Nós queremos conhecer os visitantes. Nós gostamos muito de receber visitantes. E nós temos recebido muitos visitantes. Então, eu gostaria de começar pelo seu lado direito, meu lado esquerdo aqui. Dá uma olhada ao redor, vê se tem algum visitante. Se tiver, pergunte o nome da pessoa e apresente esse visitante em voz bem alta, tá bom? Então, esse lado primeiro, fale o nome da pessoa, dê um abraço e pode apresentar a pessoa. Quem vai ser o primeiro? Ninguém? Tiago. Tá bom. Seja bem-vindo, Leandro. Um abração aí. Bom ter você com a gente. Mais alguém nesse lado aqui? Fechou? Olha bem aí. Vamos para esse lado agora. Visitantes aqui. Quem está nos visitando? Ó, tem 2 visitantes aqui. É uma família completa. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos no nosso meio. Aqui tem um casal também. Sejam bem-vindos também. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais alguém? Yuri. Ah, sim. Tá bom. Prazer, Vitor. Deus te abençoe também grandemente. Mais alguém? Visitantes? Esse lado tem mais alguém, não? Fechou? Se tiver, pode avisar. Fechou aqui também? Isso aí. Sejam bem-vindos, que Deus possa cuidar da vida de vocês. E este ambiente aqui é para vocês. Vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Muito bem, nós vamos agora ter um momento de nos cumprimentarmos, tá? Nós vamos tocar uma música instrumental. Eu queria que você levantasse, desse um abraço no irmão que está perto, no irmão que está próximo, no visitante, nas pessoas ao redor. Dê um abraço e dê um seja bem-vindo, sabe? Abençoe essa pessoa. É muito bom a gente estar juntos. Então, que esse momento sirva para isso.
E a Aline está lá, a Aline do Marcelo. Pergunta sobre as crianças e senhores, eles ficam dessa. Amém. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé, o pessoal que sentou, fique em pé novamente. Nós vamos adorar ao Senhor agora, através dos louvores, através da adoração. E esse é o momento onde a gente coloca o nosso pensamento direcionado ao Senhor e o adora. E presta um culto a Deus porque Ele merece. Então nós vamos ter esse momento agora com o nosso Deus. Amém. Muito boa noite, igreja. Muito boa noite. Eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. E eu queria que vocês prestassem atenção no que vocês vão fazer diante disso. Porque Deus criou o homem para se relacionar com Ele. E a gente sabe que o homem tomou caminhos diferentes daqueles que Deus gostaria. O homem se distanciou dele. E a Bíblia conta toda essa história, e eu não vou passar por ela aqui, mas eu gostaria que tu prestasse atenção quando eu digo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou cresce, não perecesse, mas para que ele tenha a vida eterna. Eu tenho a vida eterna em Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus enviado para fazer conciliação, para religar o homem a Deus. Deus amou o mundo. E eu queria dizer que Deus te ama. O mesmo Deus que a gente pega do Gênesis ao Apocalipse é o mesmo de hoje. Deus me ama, Deus te ama. E eu queria que diante disso, e eu não posso forçar ninguém, eu só posso fazer por mim, que tu prestasse louvor a Deus diante desse entendimento, que Deus enviou o Filho dele para morrer por você, para morrer em função dos teus erros. Aquele que nenhum erro teve, morreu por todos os meus pecados. Amém? Canta comigo e louva a Deus pelo Filho dele que foi enviado. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Obrigado, Senhor. Então, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas então vem a adversidade. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Pelo quê? Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Não havia conciliação. Deus me amou tanto que entregou seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele te
ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Incondicional. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Obrigado pela tua graça. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Presta atenção no que você está dizendo. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Vem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Não seria nada. Deus me amou tanto que entregou seu filho por todos nós para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Esse amor é por todos nós. Deus me ama, Ele ama todos nós, sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra ti. E Ele está sempre de braços abertos pra ti e pra mim. Me ajudem com as palmas. O que dizer, Senhor? Tu me deste a vida, morreste em meu lugar para me salvar. Como agradecer tudo que és para mim? Quero te conhecer, cantar, brilhar a tua luz, tua luz. Eu quero te conhecer, saber quem realmente és. Posso confiar no sorrir ou no chorar. Tu me guiarás em cada passo que eu der. Quero te conhecer, cantar, brilhar a tua luz. Viverei por ti, Jesus. Te darei a honra e o louvor. Andarei contigo, meu Senhor. Quero te conhecer, saber quem realmente és. Posso confiar no sorrir ou no chorar. Tu me guiarás em cada passo que eu der. Quero te conhecer, cantar, brilhar a tua luz. Viverei por ti, Jesus.
te darei a honra e o louvor. Andarei contigo, meu Senhor, Senhor, e eu viverei por ti, Jesus. Te darei a honra e o louvor. Andarei contigo, meu Senhor. Quando a gente diz, a minha vida está em ti, pode continuar com as palmas, você vai me ouvir. Quando a gente diz, a minha vida está em ti, não pode ser só no domingo, não pode ser só numa segunda, numa terça, mas tem que ser durante toda a semana, em todos os lugares e em todos os momentos da tua vida e da minha. Então eu queria que tu te apropriasse disso e falasse isso de todo o coração. E não é para mim ou para as pessoas ouvirem, mas falar para Deus. Ele vai te lembrar disso durante a semana. Pode acreditar, Ele vai te lembrar disso durante a semana. Minha vida está em ti. Minha vida mais alto, mais alto. Ti. Toda a vida está em ti, Jesus. Minha vida está em ti. Minha vida vivo por ti. Toda a vida está em ti, Jesus. Me acompanhe com as palmas. Minha vida está em ti. Minha vida vivo por... As palmas. Toda a vida está em ti, Jesus. As palmas agora assim comigo. Minha vida está em ti. Minha vida vivo por ti. Toda a vida está em ti, Jesus. E eu viverei por ti, Jesus. Te darei a honra e o louvor. Contigo, meu Senhor. Minha vida está em ti, Jesus. Numa segunda, numa terça, numa quarta, em todos os dias e em todos os lugares. Amém. Glória a Deus. E não há nada que possa me separar desse amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Nunca falhou e nunca falhará. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar,
Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não falha, não. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Oh! Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você crê nisso? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Obrigado, Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. E o que? Teu amor não falha. Não falha, não. Teu amor não falha. Nunca falhou e nunca falhará. Teu amor não falha. Se preciso for, nós andaremos sobre as águas, mesmo com o mar agitado e com ondas. Podemos chorar uma noite, mas nosso Deus é um Deus restaurador, e a alegria virá pela manhã. Cante e adore a Ele com todas as tuas forças, todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações, o esplendor de um rei, em majestade, em majestade e luz. O que? Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Que todos vejam quão grande é o Deus através da tua vida. Por
gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, meu Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todos, sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do Tu louvor. és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, sobre todo nome. Oh, oh, sobre todo nome é o seu. Sobre todo Ergue tua voz, igreja. nome é o Tu és seu. digno do Tu és digno louvor. do E eu louvor. cantarei quão Quão grande é o meu Deus. Oh, oh, oh. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Cantarei Quão quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu quero orar com vocês. Feche os teus olhos. Pai amado, eu te amo, Deus. Eu te amo porque eu sei que com o som da tua voz, ó Pai, as trevas fogem, a terra treme, mas ao mesmo tempo, aqueles que te amam, que te reconhecem como um grande, o grande Deus, estes se alegram em ti, Pai, e te têm como o leão e o cordeiro, aonde três se formam em luz, em um, e tu és a própria luz, Deus. Quão grande tu és, Deus. Não é possível nós colocarmos em palavras, nem em gestos, mas que o nosso coração possa estar nisso, Deus. Que nós possamos te encontrar como o grande e único Rei, o grande e único Deus. Louvado e adorado seja o teu nome, meu Pai, em todos os lugares, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ter encontrado Deus nesses louvores, nessa adoração, e que Deus possa falar contigo no restante dessa noite. Louvado seja esse grande e glorioso Deus nosso. Amém. A igreja pode se sentar. Deus abençoe vocês. Amém. Graças a Deus, nosso Deus é grande. Nós não podemos viver sem esse Deus, não tem como. Ele é a nossa força, Ele é nosso refúgio, Ele é o Deus da nossa esperança. Queria convidar as crianças e os juniores para descer diretamente já. Vocês podem descer já, tá bom? Deus possa abençoar o culto lá. O culto das crianças é extremamente importante. Extremamente importante. Tem a mesma importância do que a parte aqui em cima. Faz parte do todo. Inclusive, tudo que está acontecendo aqui ao redor é um culto a Deus. O pessoal dos estacionamentos estão prestando um culto a Deus através do voluntariado, o pessoal da recepção e tudo mais. Graças a Deus por isso. Então, as crianças e juniores estão convidadas para o culto deles também. Graças a Deus
pelas irmãs que têm sido voluntárias também. Vocês nem imaginam como a nossa igreja tem sido abençoada através dos voluntários que têm ajudado pessoas aqui. Graças a Deus pela sua vida. Eu sei que tem muitos voluntários que hoje não estão nas escalas. Irmãos, nós vamos ter um momento de oração agora, um momento de clamor a Deus. Eu estava pensando que normalmente nós vivenciamos coisas na vida que são mais pesadas do que a gente pode carregar. E isso não é assim uma ou outra pessoa, talvez todas as pessoas vivenciam coisas na sua vida que são mais pesadas do que a sua própria vida. Se você sair amanhã no calçadão e apontar aleatoriamente uma pessoa e vir conversar com ela, trazer ela para perto de você, você vai ver cada história da vida da pessoa que a gente não pode nem imaginar que as pessoas têm vivenciado. Então, nós temos vivido dias difíceis, dias pesados, dias de tribulação, dias duros de ser vivido. E às vezes a gente tenta carregar o fardo, a dureza, as lutas na nossa própria força, e a gente não consegue. A maioria de nós aqui está cansado, mas não cansado de não ter dormido, porque talvez você dormiu hoje à tarde. Ou talvez você tirou férias nos últimos dias, nos últimos meses, você está assim fisicamente descansado, mas os problemas familiares, as durezas da vida, as dificuldades, os desafios, eles nos sobrecarregam e a gente não consegue levar isso. Eu já falei diversas vezes aqui esse texto, que eu amo demais esse texto, que fala sobre como é que Deus nos trata quando a gente está vivendo dias difíceis e como a gente deve se relacionar com as pessoas diante desses dilemas, desses embates da vida. 2 Coríntios capítulo 1, 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então eu queria dizer para você hoje, que Deus Ele quer consolar você. Deus Ele quer derramar misericórdia. Sabe quando a gente se mete em algumas situações difíceis que a gente mesmo entrou, Deus Ele olha para nós com misericórdia, Ele diz: meu filho, eu quero te trazer para perto de mim. E quando a gente está em momentos onde a gente não suporta o peso da vida, a dureza do dia a dia, Deus fala assim: olha, eu sou o consolador, eu dou o suporte, eu dou o consolo a você, eu divido com você a sua carga e eu alivio a sua bagagem. E aí quando Deus faz isso, a gente consegue repartir com os outros também as nossas cargas, os nossos pesos, as durezas que a gente traz na nossa história. Você está precisando de força, você está precisando de consolo, você está precisando de misericórdia. Eu quero dizer para você que Deus Ele quer derramar isso sobre a sua vida e sobre a nossa história. Então nós vamos orar agora. Eu queria que você falasse a Deus: Deus, isso aqui está pesado demais, Senhor, eu não estou conseguindo suportar, está duro demais de carregar, está pesado, parece que eu carrego uma mochila da dureza da vida. Fala isso para Deus, diz: Deus, me alivia, Senhor, derrama misericórdia na minha vida, derrama consolo, Pai, para que eu também possa abençoar outras pessoas. Fala com Deus agora, fecha os teus olhos e ora ao Senhor e diz para Ele o que você está sentindo nesse momento. Nosso Deus,
nós não conseguimos carregar, Pai, tudo. Nós não temos suporte para isso, Pai. Muitos aqui talvez estão vivendo dilemas, Pai, pessoais, familiares, nos relacionamentos, na história da vida. Ó Deus, talvez muitos aqui, Pai, estão com o coração pesado, com a alma abatida, Senhor. Nós queremos, nessa noite, nos achegarmos a Ti e dizermos: Senhor, nos consola. Derrama misericórdia, Pai, derrama ânimo, derrama esperança, Pai. Derrama alegria, derrama motivação, derrama alívio, Senhor, para continuarmos na batalha da vida, Senhor. E Deus, não permita que a gente leve tudo sozinho, jamais, Senhor, mas leva para a gente, Pai. E Deus, muito obrigado, porque em muitos momentos da minha vida e da vida dos irmãos aqui, o Senhor carregou as nossas cargas, Pai, os nossos pesos, o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por isso, Pai. E nós pedimos, Pai, nos ajuda. Nós queremos que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas e alivie a nossa bagagem para continuarmos na jornada. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos agora entregar a Deus os dízimos e ofertas. Nós fazemos isso por livre escolha, por livre vontade. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada, mas numa atitude de adoração e de gratidão a Deus nós fazemos isso. Então, enquanto vamos tocar uma música instrumental, você pode entregar a Deus seus dízimos e as suas ofertas também. Depois o pastor Roosevelt vai trazer a mensagem desta noite. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Boa noite, igreja. Deus possa nos abençoar nessa noite. Pelo menos as pessoas que têm vindo aqui já alguns domingos, têm acompanhado o tema que nós estamos estudando, que é o Deus invisível. Deus invisível. Hoje nós vamos pensar sobre o Deus invisível. Será a última mensagem. Depois, no dia 12, nós continuaremos falando sobre o Deus visível. E depois, então, sobre o Deus ou seja, o Deus dentro de nós. Até aqui nós já vimos a primeira mensagem que foi pregada sobre isto, foi o Deus desconhecido, depois o Deus invisível, depois a glória do Deus resplandecente, no domingo passado, e hoje nós vamos pensar sobre o amor do Deus invisível. Eu queria orar primeiro, para que nós possamos compreender o amor de Deus nessa noite. Nós cantamos, muito sobre o amor, que o amor nos ama, Deus nos ama, com amor profundo, mas eu queria que nós entendêssemos realmente isso. Eu queria orar então, Senhor. Nosso Deus e Pai querido, Deus de amor. Senhor Deus, como é difícil para mim falar sobre este tema, Senhor.
Eu preciso da tua inspiração, Senhor. Eu peço que nesta hora o teu Santo Espírito possa encher esse templo, possa encher as nossas vidas, para que possamos compreender a extensão, a grandiosidade deste amor. Porque sem a tua palavra não conseguiríamos entendê-lo, Senhor. Pai querido, que nesta noite a nossa mente, os nossos corações estejam abertos para a tua palavra, Senhor. Sê presente aqui conosco neste momento. Não permita, Senhor Deus, que nós possamos entender que podemos pecar à vontade, Senhor Deus, que o teu grande amor é um amor licencioso, não é isso, Senhor. Mas que nós possamos aprender a te amar, Senhor Deus, até temor em ti, através do teu amor, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se fosse dado a você a oportunidade de falar sobre o amor de Deus, ou o amor de Deus invisível, o que você falaria? Está com vocês aí. Vou repetir. Se a vocês fosse dada a oportunidade para falar sobre o amor, o que você falaria? Sobre o amor de Deus. Sobre o que você falaria? Como é que é o amor de Deus? Infinito, não acaba nunca. Só precisa melhorar um pouquinho esse som aqui, por favor. O que mais? O que você falaria sobre o amor? É incondicional, mas podemos sentir amado por Deus. Interessante. Quando eu comecei a pensar nesse tema, a primeira coisa que me veio à mente é como é que eu posso falar do amor de Deus invisível se ele é invisível? Como é que esse amor se torna concreto em minha vida, ao ponto de alguém dizer assim: eu sinto o amor de Deus? Eu queria ler um texto para vocês. Eu queria que vocês acompanhassem com bastante atenção, para nós começarmos a pensar sobre o amor de Deus nessa noite. O povo estava pecando e Deus queria avisar o povo que ele estava pecando e mandou um homem chamado Jeremias, que era o seu profeta, falar para o povo. E Jeremias disse assim: eu estou vindo aqui da parte de Deus para falar para vocês sobre o amor de Deus. E o texto diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim e disse: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam, eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ou seja, aqueles que entravam na lavoura dos judeus, Deus considerava aqueles homens como culpados e perseguia aqueles homens. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel, assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim? Olha o que Deus está dizendo. Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixasse e se afastasse de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde é que está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa, onde ninguém vive?
Deus diz: eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra e tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Baal era um deus daquela época. Por isso, eu faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Um som, ok? Deu. Aqui pifou outra vez. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados, abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Não foi você mesma responsável pelo que aconteceu, a abandonar o Senhor, o seu Deus? O seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo, despedacei as correias que prendiam, mas você disse: não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado, debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Ele está dizendo isso porque nas grandes árvores se faziam sacrifícios a deuses, né? A deuses. E aqui ele está dizendo: você estava se prostituindo com outros deuses, fazendo culto debaixo das grandes árvores. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano. Como você pode dizer que não está contaminada, que não correu atrás dos Baalaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados à procura de camelos. Como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, cheirando o vento do seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando você está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Era assim o povo que estava no cio para outros deuses. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse: não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei atrás dele. Quem estava dizendo isso é o povo de Deus. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem à madeira: você é meu pai, e a pedra: você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade vocês vêm, né? E pedem: vem salvar-nos. Onde é que estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham se puderem salvá-la na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncia contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram correção, a sua espada tem destruído seus profetas como um leão devorador.
vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com tanta habilidade, você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam o seu procedimento. Nas suas roupas encontra-se sangue dos pobres inocentes, os quais não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo, mas passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Por que você não leva a sério a mudança de rumo? Você vai ficar decepcionado com o Egito, assim como ficou com a Síria. Isso porque eles confiaram na época na Síria, quando deviam confiar em Deus, e agora ele está dizendo, você vai também se decepcionar com o Egito. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Interessante que nesse relato, Deus compara o povo como uma noiva, como uma esposa. Eu creio que Ele está mostrando que este relacionamento do amor, do noivo, da esposa, é um amor lindo, é um amor puro, é um amor precioso. Será que essa ideia de Deus, noivo, e o seu povo, noiva, perdura até hoje? Perdura até hoje? Perdura? A Bíblia diz que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. A Bíblia diz que na sua volta será como uma grande festa de casamento, né? Ele compara, inclusive, algumas parábolas sobre essa festa de casamento, né? E aqui o povo o amava e seguia pelo deserto logo depois da libertação do Egito. Deus disse que amava, que presenteava e que protegia aqueles que iam destruir a sua lavoura. Ele ainda declara, eu trouxe vocês para uma terra muito fértil, para que vocês comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra e tornaram a minha herança repugnante. Na realidade, o que eles fizeram foram trazer deuses, ídolos, para adorarem na terra que Deus havia dado para eles. Isto quer dizer, trazer amantes para a casa do noivo, a casa que o noivo havia dado. E agora então, Deus está denunciando publicamente. Ele diz, uma nação já trocou os seus deuses? Como é que vocês estão fazendo isso comigo? E depois diz, meu povo cometeu 2 crimes, abandonaram a mim o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter águas. Lá no Egito, quando o povo era escravo, Deus libertou, e agora o povo está dizendo assim, não servirei mais esse Senhor. E agora então Deus começa a ser mais contundente, né? Mas você disse, não servirei? Pelo contrário, você a cada monte elevado, você está se deitando como uma prostituta, diante de outros deuses, oferecendo sacrifício para ele. E Deus diz assim, mesmo que você lave com soda e com muito sabão a mancha da sua iniquidade, ela vai permanecer diante de mim, diz o soberano. Como é que você pode dizer que você não está contaminada, você que correu atrás dos outros deuses? Reveja o seu procedimento, o procedimento que você tem feito. Você é como uma camela, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem. Quem é capaz de controlar vocês, povo, quando vocês estão no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo vão encontrar vocês que vocês estão no cio. E vocês ainda dizem a madeira, madeira, você é o meu pai. E a pedra, né, a pedra que seria a imagem que eles esculpiram, você me deu a luz. Voltem para mim. Onde é que estão os deuses que vocês fabricaram para vocês? Deus está dizendo que eles venham agora, se puderem salvar vocês no momento da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos, mas não podem fazer nada.
Vocês se rebelaram contra mim, diz o Senhor, toda esta geração. Por acaso, olha, Deus dizendo assim, eu tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz, nós vamos assumir todo o controle e não mais viremos a ti. Meus irmãos, isso não é absurdo? Deus falar assim? Como é que Deus pode expressar esse sentimento de abandono? Afinal de contas, Deus não é o Criador? Deus não é o Todo-Poderoso? E ele continua dizendo, uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva dos seus enfeites nupciais, contudo o meu povo esqueceu-se de mim nos dias sem fim. Parece que Deus aqui está parecendo um noivo abatido, como um noivo desesperado pela traição da noiva. Você pode crer nisso? O que faz um noivo fazer a declaração dessa forma, desse jeito? Ou melhor, o que faz um Deus falar desta maneira para o povo? O que faz? É uma coisa chamada amor. Então vejam o que Deus fala logo depois para o seu povo. Depois de tudo que o povo fez, está em Jeremias 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você se afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. E ainda diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos na Babilônia, estavam cativos na Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar, e não para lhes causar danos, planos para dar-lhe esperança em um futuro. Vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei, e vos trarei de volta para o lugar aonde vos deportei, diz o Senhor. Meus irmãos, isso é tremendo. Você pode entender o amor de Deus? Porque Deus te ama quando Ele tinha todo o direito de te rejeitar? Para muitos, é difícil até entender o amor paterno, o amor de Deus, a partir do relacionamento que nós tivemos com o nosso amor, com o nosso pai, né? Com o amor paterno, né? Por exemplo, muitas pessoas quando ouvem a palavra pai, colocam um ponto de interrogação. Muitos podem relacionar o pai humano, que não foi uma relação tão boa, e transferir isso para Deus. Há uma diferença entre saber a respeito de Deus e conhecê-lo pessoalmente. Então, Deus age desta forma, como está agindo aqui, depois do povo ter feito tudo isso, colocar promessas, porque Deus é amor. E a Bíblia diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus é amor. Ele é a própria substância do amor. Ele é a plenitude do amor. Ele é a totalidade do amor. Deus é a própria essência do amor. Ele ama porque Ele é amor. E Deus não faz esforço nenhum para amar. Se Ele, por ser amor, tem dificuldade em nos perdoar Ele, por seu amor, Ele não tem dificuldade em nos perdoar, em nos justificar, em cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. O grande problema é que nós não entendemos ainda o amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Na realidade, nós só começamos a amar e sentir o amor de Deus por nós quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração para que Ele tome conta, para que Ele dirija. Enquanto isso não acontece, ninguém consegue entender o amor de Deus.
Porque, como foi revelado o grande amor de Deus? A Bíblia diz lá, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiramente, e enviou o seu Filho, para que pudesse pagar pelos nossos pecados. Se Deus enviou Jesus a este mundo para pagar pelos nossos pecados, e Jesus é a prova do amor, como é que ele não vai nos dar todas as coisas? Romanos capítulo 8, 32 diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou, como não nos dará todas as coisas com ele? Diante de Deus, ninguém pode nos acusar. Satanás gostaria de nos acusar. Às vezes os homens nos acusam. O texto diz assim, ainda em Romanos 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes ressurgiu dos mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Então vejamos, em primeiro lugar, nenhuma acusação muda o amor de Deus por você. Nenhuma acusação. Nenhuma acusação. Não vamos confundir a acusação com repreensão. Você pode falar sobre o pecado de uma pessoa, mostrar que ela está errando, você não está acusando, você está repreendendo, você quer que ela, né? Mas a acusação, dizer você é isso, você merece aquilo, ninguém pode, porque Deus nos justificou. Segundo lugar, nenhuma acusação muda a atitude de Deus com relação a você, porque a atitude de Deus é uma atitude de amor. Terceiro lugar, nenhuma acusação muda os propósitos de Deus com relação a você. Veja o que o povo estava fazendo, e Deus disse assim, os planos que eu tenho para você são planos de paz e de prosperidade. E por último, nenhuma acusação muda o que Deus vai fazer por você. Eu sei que existem pessoas que não conseguem entender o amor de Deus, porque passaram por uma grande decepção em sua vida, e trazem aquela marca, né? E a decepção que passaram não permite sentir o amor de Deus. Algumas pessoas que passaram por uma rejeição, foram rejeitadas, A, B ou C lá, né? E então não conseguem entender a aceitação da sua vida diante de Deus. Algumas pessoas passaram por uma injustiça, alguém as injustiçou e elas se sentem com aquilo tocadas na sua vida e deixou uma marca muito profunda. Algumas pessoas não têm amor pelas outras pessoas, por isso não vão sentir o amor de Deus. Outras pessoas passaram por tanta situação no passado, ou estão tão fincadas, o pé ferreamente nas coisas, deixam nas coisas materiais, que não conseguem entender o amor de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz? Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Pensa o seguinte, você pode se lembrar quando Deus demonstrou o amor por você? Algum momento? Pode se lembrar? Deixar que você pense. Talvez você esteja associando o amor de Deus quando você foi curado por Ele. Ou associando o amor de Deus quando Ele deu emprego. Ou quando Ele solucionou o seu problema sentimental. Ou quando Ele lhe promoveu no emprego. Ou quando você foi aprovado no vestibular. Se você pensou que é só isso, ainda falta uma grande caminhada para você entender a extensão do amor de Deus. Porque isso que eu acabei de dizer, pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo aquela que declara que não ama a Deus. Pode acontecer. Mesmo aquelas pessoas que demonstram que o poder de Deus não age em sua vida, Deus pode fazer essas coisas. Mas quando é que nós começamos a entender o grande amor de Deus? Quando compreendemos o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Por que você hoje, você pode ir na presença de Deus? Por que você pode orar? Por que você pode pedir? Por que você pode cantar, mesmo estando com as suas mãos impuras?
por causa de Jesus. O segredo está no sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus que foi derramado. Jesus foi à cruz por causa dos nossos pecados. Lá na cruz, Deus abandonou Jesus. Porque Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? E toda a ira de Deus que devia cair sobre sua cabeça por toda a eternidade, caiu sobre Jesus. E quando Jesus morreu, ele cumpriu a justiça de Deus, e toda a ira de Deus recaiu sobre Jesus. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, alguém sabe de cor? Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus pagou cada um dos nossos pecados, presente, passado e futuro. E enquanto alguém não consegue compreender isso, ele não consegue se sentir perdoado pelo que ele fez, ou pelo que lhe fizeram. E daí então surgem muitas depressões, amarguras e traumas e outras coisas mais. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus e ele pagou o preço por todos eles. Interessante que eu fiquei decepcionado com Deus. Já fiquei algumas vezes decepcionado com Deus, né? Eu, não ele que ele é. Porque quantas vezes eu pequei feio, se pode dizer assim, todo pecado é feio, mas eu pequei e ficava dizendo assim: agora, o que vai vir contra mim? O que Deus vai aprontar com mim? O que eu vou sofrer? O que eu vou padecer? Sabe? Aí Deus chega diante de mim com um amor imenso, me quebranta todo. Deus olha para mim com aquele amor imenso e diz: meu filho, eu já perdoei em Cristo Jesus. Eu sei que se ele fizer alguma coisa, ele vai fazer para me ensinar. Mas de castigo de Deus, impossível. Cristo já levou todos os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se houvesse um só pecado na sua vida, e se esse pecado não fosse perdoado, você iria para o inferno. Isto é a mais alta expressão do amor de Deus que nós podemos entender. É por isso que Jesus está nos alcançando através do amor de Deus a cada dia, a cada hora e a cada minuto. Há um texto no livro de Hebreus que nós encontramos, que Deus diz assim: tende ousadia para entrar no Santo dos Santos. O que quer dizer isso, igreja? O que quer dizer isso? E acesso aonde? O que era o Santo dos Santos? O templo era dividido em partes. A última parte tinha uma cortina, e lá só entrava o sumo sacerdote, que oferecia o pecado do povo. Uma vez por ano entrava lá e oferecia o pecado do povo, e Deus aceitava aquele pecado. Se houvesse algum pecado que a coisa não estava sendo honesta, o sacerdote morria lá dentro. Agora Deus está dizendo assim: eu convido você para entrar no Santo dos Santos. Será que Deus te convidaria se você estivesse cheio de pecados? Para você entrar no Santo dos Santos? Mesmo naquele dia que você tenha pecado, eles foram perdoados. Claro que nós precisamos tratar o nosso pecado. Precisamos tratar os nossos pecados. Certo? Precisamos deixar os pecados. Mas Deus não te recusa. No livro de Cantares de Salomão, livro de Cantares é um livro em que um rei, ele faz declaração de amor, né? Um amor bem íntimo, né? Para sua esposa. E ele, num determinado momento, e o livro de Eclesiastes é comparado o livro do amor de Jesus pela igreja. E ele diz assim: você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Agora você consegue entender por que aquele povo, depois de ter
de ter se prostituído com outros deuses, Deus ainda faz a declaração de amor e diz: os planos que tenho para vós são planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Você consegue entender o amor, a paixão que Deus sente por você? Quem não compreende o amor de Deus, não consegue ser grato a Ele. Eu gosto de orar, e lá em casa o pessoal sabe que eu gosto de orar em todas as refeições. E eu oro como se fosse minha primeira refeição da minha vida. E agradeço. Deus sabe que meu coração está agradecendo por aquele prato naquele dia, pelos outros que Ele já me deu e também pelos que virão. Mas quem não sente o amor de Deus não consegue ser grato. Nem por um prato de comida que Deus lhe deu. Não consegue ser grato. Quem não compreende o amor de Deus, não se sente perdoado por Ele. E por isso, muitas vezes, não consegue perdoar. Agora, como é o viver de uma pessoa que não se sente perdoada por Deus? Como é o viver de uma pessoa assim? Deve ser muito rabugenta. É isso? Quem não compreende o amor de Deus, não se sente restaurado por Ele. Se você não sente o amor de Deus, você vai sempre sentir com defeito, com problema, com isso, com aquilo outro, porque você não entende o amor de Deus. Você se lembra do texto? Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Isso é só através de Jesus Cristo. Certa vez uma mãe estava com uma criança, e ela estava com a criança enrolada num lençol, uma criança de colo, e alguém perguntou assim: quem é? E ela tirou o lençol da criança, a criança estava com uma ferida dos pés à cabeça, e ela disse assim: é minha filha. E entre aquelas feridas ela encontrou um lugar na testa da criança, para dar um beijo na testa e disse: é minha filha. É assim que Deus faz conosco. Esse é o grande amor de Deus. A última pergunta é: como é que nós podemos experimentar o amor do Deus que é invisível? Entendendo o sacrifício que Cristo fez na cruz por você. E declarando: eu entendo, eu creio nisso, eu aceito. E aí, o amor de Deus vai ser derramado em nossos corações. Olha o que o texto diz lá em Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Está derramado em nossos corações o amor de Deus. Quando você se entrega, você consegue realmente sentir o amor de Deus. Você pode muitas vezes se sentir indigno, mas Deus te toma pela tua mão e diz: meu filho, vamos recomeçar quantas vezes preciso for. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Jesus Cristo respondeu o que para ele? Meu filho, infinitamente, no mesmo dia, o mesmo pecado. A mesma coisa que fizeram com você no mesmo dia. 1, 2, 3, 4, 5. Você diz: é muito complicado, imagina. Mas você só pode fazer isso, e você consegue fazer isso, se o amor de Deus está derramado em seus corações. Por Jesus Cristo. Quando nós compreendemos o Cristo, Deus se fazendo homem, vindo e morrendo por nós. E isto é feito pela fé. E isto é feito pedindo o amor de Deus. Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará? Pedra. Qual é o pai que o filho lhe pedindo peixe lhe dará uma serpente, uma cobra? Se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhe dará todas as coisas. Então, se nós
com fé. Nós às vezes achamos que temos fé para Deus curar, para Deus fazer isso, para Deus livrar de acidente, mas nós não temos fé muitas vezes para dizer, Senhor Deus, derrame amor em meu coração. Fomos uma vez num retiro, onde tinha uma esposa de um pastor que ela estava dando o testemunho. Ela disse, olha, há pouco tempo atrás nós íamos nos separar. Eu levantei um dia sentindo que eu não amava mais meu marido. E eu disse, mas não pode, Senhor Deus. E daquela vontade de me separar, de ir embora, aí eu coloquei meus joelhos em terra e clamei, Senhor Deus, derrama amor, Tu derramas amor em meu coração, derrama amor pelo meu marido. E ela levantou com amor. Depois eles foram missionários, nossos missionários na Espanha, voltaram, estão numa igreja lá no Espírito Santo. Deus derrama amor. Nós vamos confiar nisso. Deus já provou, Ele já provou o amor que Ele tem por nós, já provou, a prova é a cruz de Cristo. E é através de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que Ele perdoa os nossos pecados, presente, passado e futuro. Eu queria perguntar a você, você gostaria de fazer uma oração comigo nesta noite, pedindo a Deus que Ele derrame amor em seu coração por Ele? Eu não compreendo muito do amor de Deus, mas a cada dia eu peço, Senhor Deus, derrame amor, eu quero compreender cada vez mais. Você gostaria de orar comigo, pedindo que Jesus se torne real em sua vida? Isto acontece pela fé. E aí sim você pode sentir o amor de Deus invisível, e você sente o amor do Deus invisível pela fé, crendo. Aí nós cantamos a primeira música, Daniel, eu vou pedir para a gente cantar a primeira música outra vez, certo? Que nós cantamos. Queria que você pensasse nessa letra. Depois eu quero fazer uma prece com você, quero fazer uma oração com você. E se você nesse momento, quem sabe você precisa pedir amor a Deus, entender o amor de Deus. Quem sabe você precisa pedir amor pela sua esposa, ou pelo seu marido, ou quem sabe você precisa pedir que você tem que amar mais o seu marido, tem que amar mais a sua esposa, seu filho, o vizinho, aquele amigo. Que Deus derrame tanto amor em seu coração que você tenha condições de perdoar a quem você não conseguiu perdoar até hoje. Enquanto você não fizer isso, você não vai conhecer e experimentar o amor de Deus em nossa vida. Afinal de contas, Cristo veio nos libertar. E Ele nos deu a liberdade para nós amarmos até o nosso inimigo. Até o nosso inimigo. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Olha a nação de Israel que fez. E Deus ainda diz, volte para mim, povo, volte para mim, não precisa fazer nada, só voltar, volte para mim, e vocês vão ver que eu tenho planos para vocês, planos de paz e não de mal, planos de prosperidade, volte para mim, planos de prosperidade, para dar o fim que esperais. Então vireis outra vez a mim, orareis e pedireis, e ouvirei e responderei. É um grande amor de Deus. Vamos cantar, depois deixe o seu coração se quebrantar diante dessa música, sabe? Se você não pensa em fazer isso, nem cante para não, né? Mas se você quer realmente fazer, fale com o Senhor, né? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa
de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, O que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Esse amor que você acabou de declarar que Deus te ama e Ele quer derramar sobre você. Assim como Ele fez com o povo. Nós somos hoje o povo dele, né? De lá em Pedro, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. E Ele diz assim, olha, eu quero dar ousadia para vocês entrarem no santo dos santos. Porque o véu que separava já foi rasgado de alto a baixo por Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz. Agora entrem e venham experimentar o que eu tenho para você. Planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Você espera isso? Talvez você tenha se preocupado tanto com as coisas, com o teu corre-corre, com o teu dia a dia, com o teu trabalho, com a tua família, com aquele empreendimento, com aquilo, sabe que tem se esvaído um pouco do seu coração esse amor de Deus que tem por você. Deus quer espraiar, Deus quer derramar como essa chuva que está derramando agora sobre o teu coração, grande amor dEle, para que você se sinta perdoado, restaurado, amado, sinta-se amado por Ele, amado. Deus te ama. Eu quero fazer uma oração, que eu também quero pedir mais amor, né? Mais amor a Deus. Quem quiser, quem estiver sentindo no seu coração, se o Espírito Santo estiver tocando no seu coração, fique de pé, e nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus possa abençoar cada vida aqui com esse grande amor, que faz com que você possa viver de uma forma muito diferente, com muito mais ousadia, muito mais segurança, porque o Deus que é sobre todas as coisas, Ele te ama. Olhe para dentro de você mesmo e diga assim: Deus me ama. Deus me ama. Senhor, muito obrigado. Se não fosse o teu amor, nós já estaríamos perdidos. Se não fosse o teu amor, nós seríamos consumidos. Quantas pessoas que ainda perguntam na sua ignorância, por que Deus deixa tanto mal acontecer no mundo? E não pensam da mesma forma, por que Deus não castiga o homem, essa humanidade que tem se corrompido, ido contra Ele, voluntariamente? Mas Senhor Deus, Tu nos dá uma oportunidade, porque Teu amor está sobre nós, o Teu amor é grande. Senhor, a todas as pessoas que se colocaram de pé neste momento, derrame o Teu doce, maravilhoso amor, de uma forma profusa, de uma forma abundante, Senhor. Derrama sobre estas vidas, que nós saiamos daqui nesta noite com muito mais confiança e certeza de que nós venceremos o mundo, porque Tu tens nos amado e Tu tens preparado para cada um de nós coisas excelentes e maravilhosas. Senhor, que o Teu amor seja compreendido e derramado, e que Teu amor mude, Senhor Deus, a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Vão com a bênção de Deus essa noite em suas vidas, sentindo esse grande amor que Ele tem por você. Incondicional.